como a gente vai falar hoje, né? A gente acha que o score hoje em dia ele é pouco trabalhado, porque o pessoal acredita que por trás dele tem um mistério, e a gente vai mostrar na manhã de hoje, aí, nessa talvez 1 hora, né, um pouco menos de evento, que ele é adaptável para qualquer porte de empresa, desde a pequena, média, até as grandes, que são, historicamente, quem mais utiliza. Então, devidamente apresentado já, realmente é um prazer estar com vocês, obrigado, e espero que vocês se sintam bem confortáveis com o tema. Qualquer dúvida, explorem, como o Daniel mesmo falou. Explorem através do chat ou mesmo de perguntas ao final. Eu vou seguir aqui adiante, só dando uma complementada. São mais de 10 anos mesmo, viu, Daniel? São 18 ao total, mas diretamente, né, com as empresas, na área onde a gente atua, visitando. Espero, pelos nomes das empresas, acho que a gente já fez algumas visitas de algumas empresas que se apresentaram. Então, legal ver quem está presente no evento. Vamos seguindo adiante então, pessoal. Por mais que cheguem pessoas um pouco depois aí do início do evento, a gente vai e volta no tema, então ele vai ser de fácil compreensão para todos. E a gente sempre gosta de começar falando sobre a importância do crédito, né? E aqui eu acho que eu tenho um slide que ele resume bem, né? Não sei se vocês enxergam meu mouse, mas acredito que sim. Sim. O início do... Sim? Então, ok, eu vou transitando com ele aqui. O crédito, quando ele está disponível, só para a gente se colocar na mesma página, né, pessoal? Quando o crédito está disponível, né, na mão do consumidor, isso a gente pode falar também da pessoa jurídica, mas hoje, com foco em pessoa física, ele aumenta, né, o poder aquisitivo do consumidor, porque muitas vezes, ainda mais no momento que a gente vive hoje, né, uma situação ímpar, acaba faltando o dinheiro em espécie, a gente não tem mais crédito no cartão, né, não tem mais limite, e o crediário ele vem como uma válvula, uma ótima saída para suprir as necessidades e as demandas, né? Então, ele vem como um plus, vamos chamar assim, estimula o consumo aí dos consumidores, aumenta a possibilidade das empresas terem mais mercadorias também e oferecerem mais, aumenta a demanda. Meu mouse tem sumido aqui, mas aumenta a demanda junto às empresas, que a tendência é esvaziamento de estoques, né? Então, ninguém ficar com estoque parado, sabemos que é um prejuízo comprar com quantidades muito grandes e deixar essa quantidade parada. Lá na produção, né, aqui a gente tem um símbolozinho da produção, da indústria, aumenta também para conseguir suprir as demandas do mercado e, praticamente fechando aqui o ciclo, aumentam os empregos, que eu acho que isso aqui a gente tem que valorizar demais nesse momento, onde está acontecendo o oposto, né? Muita gente perdendo os empregos, diminuindo suas cargas de trabalho, não por incompetência, né? Bem pelo contrário, é porque o mercado mesmo está obrigando as empresas a fazerem esse tipo de decisão, tomarem essas decisões. E aí traz lá no final facilidades nas instituições creditícias em obter recursos, muitas vezes diminui as taxas com a operação de crédito, e é isso que a gente tem que tentar explorar nesse momento. Além de entregar uma facilidade, de uma forma de venda, também entregar facilidades que eles enxerguem vantagem na hora de comprar no crédito, ao invés de taxas muito grandes em outros tipos de modalidade, né? Então, se a gente falou disso, a gente está falando de oportunidade. Deixa eu fazer o primeiro comentário, né? Voltando naquela... né? Em muitos momentos, a partir do dia 20 de março, quando em Passo Fundo o comércio fechou, se entrou num momento de quarentena e né, o coronavírus começou a fazer parte da nossa rotina, né? A gente tem muito contato com o associado e a pergunta que vem na maioria das vezes nesse momento eu tenho que restringir o crédito, né? A gente vai mostrar, pessoal, ao longo dessa apresentação, que nesse momento a gente tem que melhorar os processos para fornecer crédito e não restringir o crédito. Tem parcelas da população que felizmente não tiveram afetada a sua renda, né? Que é o principal motivador para que uma conta seja paga ou não, para que um crediário seja pago ou não, né? Então, nesse momento onde naturalmente a maioria dos segmentos infelizmente perdeu venda, se você restringir o crédito de maneira padrão, simplesmente por medo, né, você vai aumentar essa perda de venda que a própria pandemia já está gerando no teu negócio. Então, não, esse não é o momento de restringir a venda do crédito,
mas é o momento de ser mais criterioso para fornecer crédito da melhor maneira para os prováveis melhores clientes, né? E o score que a gente vai mostrar hoje de maneira incessante, né, Diego, é a melhor ferramenta para que a gente separe quais são os clientes com maior risco ou menor risco, tá? Já vou me adiantar, a CDL fica aqui bem próximo à Avenida Brasil, né, pessoal? E como a gente está numa obra, em alguns momentos eu vou deixar meu microfone no mudo aqui, para não atrapalhar, né? Porque tem britadeira, tem um monte de coisa aqui ao redor que pode atrapalhar o nosso workshop, tá bom? Eu queria fazer esse comentário aí, Diego, pode dar andamento. Não, super bem colocado, né? É isso aí mesmo. A gente tem que entender o crédito como, de fato, uma possibilidade a mais de trazer clientes para dentro da empresa, não restringir, bem pelo contrário, trazer mesmo e fazer a análise bem detalhada. E esse tema principal do dia de hoje é quem vai ajudar vocês a fazer isso, né? Se já não ajuda, na verdade, para os que fazem, a ideia é fazer com que a gente consiga explorar ainda mais essas possibilidades, vocês tenham ainda mais certeza do quanto distribuir para cada cliente, né? Ou mais ou menos de acordo com o perfil de risco de cada um deles. Então, continuando aqui, a gente gerou uma oportunidade, então, para o momento atual, né? E aí uma pergunta que eu sempre gosto de comentar é, mesmo antes desse atual cenário, por que a gente não investe nessa modalidade? Daí eu trago uma resposta super simples. Não há motivos para não investir. Ah, Diego, mas aí eu tenho um risco que implica a minha operação. Sim, tem um risco que tu implica a tua operação. E veja bem, olhe para o teu vizinho que tá conseguindo fazer vendas, né, através de vários canais aí e utilizando desse modelo. Se ele está conseguindo fazer isso e está tendo bons resultados, é porque ele teve também um estudo sobre como fazer isso. E é isso que a gente quer ajudar vocês a fazer. Então, assim, não tem lógica não querer ganhar mais dinheiro, desde que tu, né, te coloque nessa posição de remodelar a tua forma de analisar crédito e conseguir atrair aqueles clientes que precisam sim desse modelo, né, de venda. Então vamos lá, o que é? Afinal, o que é o score e como que ele pode ajudar a empresa? Trouxe aqui o Daniel falou, né? A gente tem pouco conceito, mas um pouquinho de conceito sempre é interessante para colocar a gente na mesma página. Score é apresentado em um formato de pontuação, né, pessoal? Então o score ele deriva da palavra pontuação do inglês, né? Variando de 0 a 1000, também podendo variar de 0 a 100. Isso aí é super adaptável, né? Algumas empresas já utilizam desse modelo. Sendo que quanto maior o valor, maior a probabilidade do consumidor vir a pagar o seu crédito em dia. Como que é alimentado, né, essa pontuação? Parece uma coisa muito complexa, mas na verdade não é. Quem alimenta são os próprios associados, as transações onde o CPF se relacionou nos últimos meses, que fazem com que, né, essa pontuação ela varie de acordo com o seu histórico positivo ou negativo de pagamentos. Então, vamos lá, benefícios. Super tranquilo também. Identifica de forma rápida e segura os consumidores que apresentam menor risco de crédito, né, assim como os de maior, né? Avalia, é uma avaliação completa que inclui o comportamento de pagamento do consumidor e possibilita, né, adequar os números de parcelas, taxas, juros e prazos ao risco de cada negócio. O que essa última frase quer dizer? Que se hoje eu tenho um modelo muito engessado de liberação de crédito, né, dentro da minha política, se é que ela existe, né, a gente sabe muito bem que às vezes a política ela é pouco descrita e ela é muito no instinto, né? Ela vem de uma cultura e a gente vai seguindo alguns instintos da empresa, né? Mas a maioria das empresas tem sim uma política inicial ali onde primeira compra, o limite estabelecido ele é X. É nisso que eu acho que o score ele já começa a entrar. Talvez a primeira compra possa ser alterada desde que o score do cliente seja muito bom. Então, você pode dar mais ou menos crédito de acordo com, né, a avaliação desse cliente. Daqui a pouco ele quer ultrapassar 50, 100 reais na primeira compra dele com a loja do que seria a política estabelecida pela empresa. Tá aí uma forma de você saber se pode ou se não pode descumprir essa política engessada e fazer uma exceção, mas ela é super bem-vinda, né? Aqui a gente tem uma telinha bem comercial mesmo para falar a parte que mais toca, né? Sobre o score de crédito. Ele controla a inadimplência, aumenta taxas de aprovação dentro de uma empresa. Então, pensem vocês que a gente consegue aprovar mais. Isso não quer dizer vender sempre em volumes maiores.
Na maioria das vezes, para o cliente que talvez você não aprovaria devido à sua política de crédito ser mais conservadora, com o score, tu consegue fazer sim uma venda para aquele cliente que tu negaria no passado. Mas tu faz uma venda com muito mais cautela, oferecendo um limite de crédito menor e talvez sendo a empresa, a única empresa onde ele transacionou ou tentou transacionar nos últimos dias que deu algum limite de crédito. Isso traz uma valorização muito grande para o cliente. A imagem da empresa ela se torna muito positiva quando você consegue pelo menos algum tipo de crédito naquele cara que teve dificuldade em várias outras empresas que ele circulou e não conseguiu nada, né? Então é uma solução que avalia clientes de acordo com os hábitos de consumo e históricos de pagamento. A gente tem também um pouquinho da explicação de como que ele se constrói, né? Já comentei com vocês que é o próprio mercado, são as empresas que alimentam, né, esses históricos para a gente, mas a gente tem aí algumas divisões de blocos de como que a informação, né, é composta. Então a gente tem blocos de restritivos, ou seja, isso pesa muito, né, na nota dele, na pontuação que ele vai levar. Então, restritivos são, de fato, as negativações, né, as contas que ele passou a atrasar e teve embutido na nossa base a informação. Ou não, ou é um cliente que, vamos lá, nos últimos 6 meses não teve nenhum tipo de negativação, teve várias movimentações no seu CPF e não teve restrições, ou seja, ele está sendo um bom pagador nesse período. Outro bloco é o cadastral, super importante, às vezes não é levado tanto em consideração, né? Informações como idade, CEP, dados bem cadastrais mesmo, que a gente consegue atribuir médias de risco para região, por exemplo, para idade, para estado civil, né? Então, tudo isso vai impactando pequenos pesos dentro de uma nota, onde na somatória de mais ou menos 400 variáveis, para vocês terem uma ideia, são colocadas em pauta, né, na hora de fazer a avaliação, elas atribuem a nota final. E aí, seguindo aí, a fora cadastral e a restritiva tem as consultas que ele andou tendo nos últimos meses, né? Para a pessoa física, nós consideramos muito nos últimos 3 meses. Né? A pessoa jurídica já passa a ser um pouco maior, porque as transações são uma modalidade um pouco diferente, são 12 meses. Mas tudo pesa, tá, pessoal? Participações, se essa pessoa ela também possui empresa no nome dela, e isso aí a gente também coloca dentro do balaio, vamos chamar assim. Para você ter uma ideia, a gente tem cerca de 24% da população aí em Passo Fundo que tem, olha que curioso, 24% que tem o seu CPF atribuído a uma empresa. Então, isso é até legal para a gente parar para pensar. Se eu consigo identificar quem são, né, esses empresários ou pessoas que participam de empresas, será que eu trato de uma forma diferente? Devo ou não devo tratar? Como analisar? Analiso só a pessoa física, analiso a pessoa jurídica, o que eu devo levar em consideração, né? E completando esse ali... percentual, né, Diego? É em torno de 22 mil pessoas, se eu não estou errado, né? Então, isso aí é mesmo. Um volume de pessoas muito grande, né? E eu faço sempre esse mesmo comentário, até a gente fazer um parênteses aqui, como o workshop é prático, é bom a gente até passar algumas dicas em e-mail, né? Sempre que eu vou numa empresa e ela tem um perfil muito de venda voltado para esse cliente, que ele é vinculado, então, empresas que vendem para cabeleireiras, esteticistas, barbearias, profissionais de pequenas reformas, né? É muito interessante analisar também o CNPJ, né? E o score ele também vai buscar algumas variáveis no CNPJ. Então, de certa forma, a empresa que quer simplificar uma análise e não realizar 2 consultas, o score ele já também acaba ajudando nessa parte de olhar também a origem da renda, que é o CNPJ, né? E também a analisar um hábito que algumas empresas, que alguns consumidores desse perfil possuem, que é o seguinte: ir jogando as compras para o CNPJ ou para o CPF, conforme for o momento e status de crédito desses documentos. Então, eu estou com um problema no CNPJ, mesmo que seja algo para a empresa, eu vou comprar no CPF. Estou com um problema no CPF, mesmo que seja algo para a própria pessoa e não para a empresa, vou comprar no CNPJ da empresa. Então, isso acaba ajudando, né, Diego? Perfeito. E aí, antes de falar do último bloco ali, demográficos, né, o que significa e onde que ele pesa, vejam que interessante a gente parar para pensar assim, ó, tudo isso, inclusive aí a parte pessoa jurídica, né, cadastral, restritiva, entre outras, a gente está pegando informações de histórico para fazer
a composição da nota. E se a gente vai só para o modelo tradicional, que eu chamo tradicional, é aquela consulta básica, que ela é importante. Mas hoje, no atual cenário, especificamente nesse atual cenário, eu preciso entender como que está acontecendo o risco por trás dessa transação. E numa consulta tradicional, né, que ela vem apenas a informação do hoje, a fotografia mesmo do momento, que seria o consta ou nada consta, eu não tenho nada disso. Eu tenho que nada consta, por exemplo, mas eu não sei o quanto está vindo de carga de consultas, de consumo desse consumidor, de mudança de hábito, né, de compra, e eu preciso saber, porque pode ser na minha mão que vai estourar, né, a bomba, né? Então, interessante eu ter essa previsão aí de risco. E aí, então, fechando as demográficas, que são bem variáveis da região, como eu falei para vocês, que pode ser uma região de maior risco, isso ajuda a somar também ali na composição da nota, né? Vamos lá, esse aqui, para vocês terem uma ideia, só um panorama inicial de como que é o score, isso é uma fotinho do que está lá dentro da consulta. E logo na sequência eu vou mostrar um exemplo pequeno de uma consulta que vem essa informação. Então, essa é uma tela que vocês, passando a utilizar, vocês vão se familiarizar muito. Do lado direito a gente tem ali uma espécie de um termômetro, né, onde bem efeito sinaleira, onde é vermelho é o pare, né, é um problema, vamos parar, vamos olhar. E aí, à medida que eu vou transitando aí até o outro lado, que é o verde bem escuro, é o ande, né? O siga em frente. A aprovação ela é muito mais segura. Então, esse é o termômetro, que ele varia de 0 a 1000, e ele vem com 3 informações alocadas. Então, na esquerda vem o score, que muitas vezes, eu não sei como me basear por esse número aqui. Então, a gente traz aqui para o lado mais algumas dicas, né? A gente tem algumas tabelas também que indicam qual é a melhor nota que eu possa vir a me basear para liberar crédito. Mas então vamos lá para esse exemplo de 535, onde de cada 100 pessoas classificadas nesse score, é provável que 27 delas apresentem débitos no mercado nos próximos 6 meses. Então a gente vê que está no amarelo, deu uma nota simbólica aqui, e 27% de probabilidade de inadimplência, né? Isso aqui só traduz o que está ao meio, né? O que está na ponta é o que traduz o que está no meio. Então ele é uma forma bem tranquila de interpretar a nota. E aí eu vejo que se dentro desses 27% eu quero, ou quanto eu estou disposto a colocar minha operação em risco ou não, né? Não é um risco absurdamente alto, não é, mas ele existe, né? Nesse exemplo. Aqui, logo na sequência, eu já tenho um exemplo de uma consulta. Lá dentro do nosso menu de consultas, dentro da família SCPC, você encontra SCPC Rede, Essencial, Mais, Completa e também a consulta cadastral, que é a nossa mais básica, que só vem dados cadastrais. Esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer uma consulta teoricamente simples, mas que já tem a informação de score dentro dela, tá bom? Que é a SPC Rede. Coloquei ali o número do documento, que é o CPF, né, o nosso DNA para as consultas, né, e fiz a consulta. A consulta veio com uma pontuação não muito legal, 170, né? E aí, traduzindo para o lado ali, a cada 100 pessoas, é provável que 95% delas apresentem débitos no mercado nos próximos 6 meses. Então, foi feito todas as análises dentro das variáveis, cada peso foi colocado, o histórico foi colocado em pauta, e aí para o termômetro a gente tem ali quase cravado no vermelho, tá? No laranja quase cravado no vermelho. É um risco muito alto, acho que todos aqui hão de convir comigo, né? E eu tenho informação logo abaixo do porquê que isso pode estar acontecendo. Às vezes não tem registro, nesse caso sim, tem registro. Na linha de registros de débitos eu tenho já o valor lá do ladinho, R$ 912, e tenho outras consultas que também aconteceram nos últimos 3 meses, como eu comentei para vocês, que é um total de 12 consultas, talvez um comportamento nunca antes exercido por esse CPF. E aí isso tudo veio a somar com outros pontos, né, para vir uma nota tão baixa, né, levando em consideração que poderia chegar até 1.170, ela é baixa. Seguindo adiante. Aqui eu botei uma setinha só para dizer que no canto superior direito tem uma interrogaçãozinha, que se tu clica nela, ela abre exemplos do peso de cada score. Então aquela interrogação ela é bem interessante. Na tela seguinte eu mostro um pouquinho mais sobre ela. Fala só um pouco rapidamente sobre a consulta. Vem sempre um bloco cadastral, bem interessante, e é aí que a gente não pode passar batido, a gente tem que olhar para os dados cadastrais para ver se bate com a documentação
que a pessoa está nos apresentando, né, se todos os dados estão batendo. Acho que o Daniel levantou a mão ali. Quer falar alguma coisa, Daniel? Até quero só, desculpa te interromper, Diego, mas daqui a pouco alguns associados podem estar pensando, mas a consulta que eu faço ela é diferente desta. Pessoal, a gente vai apresentar à frente opções que já são utilizadas por um volume bem significativo de empresas, mas ainda são desconhecidas por algumas. Né? Então, essa consulta que a gente está utilizando aqui, a gente vai detalhar ela um pouco mais à frente. Ela tem informações adicionais a crédito mais cheque, que é a consulta utilizada pela grande maioria, tá? Tanto do ponto de vista cadastral, quanto do ponto de vista restritivo, e também ela já agrega a informação de protesto em nível estadual e de score automaticamente. Tá? Então, não se surpreendam, não é um sistema diferente. É somente uma opção que daqui a pouco ainda você não utilizou, mas ela está disponível para todos os nossos associados. Não paga nada a mais para pedir essa liberação, né? A liberação ela é só solicitada e passem a utilizá-la. E essa é uma modalidade muito simples até dessa consulta, né? Como eu falei aquelas 5 que tinha na tela, essa é a mais simples dela e já tem ótimas informações para ajudar no cenário atual. Bom, bem rapidão, não vou ficar muito tempo na consulta, né? Mas ali tem o que seria o registro, aquele que apareceu de R$912. Ali está aparecendo que foi na Caixa Econômica Federal e tudo mais, detalhes do registro. Essa é a interrogaçãozinha que eu comentei. Você clica e vem sempre um resumo do que significa aquele bloco ali. Vem sempre uma explicação sobre aquilo. O registro de débito, o que ele significa? São dívidas vencidas, né, de associadas da Boa Vista e tudo mais. Aqui a quantidade de consultas, lembrem que eram 12, se eu não estou enganado, e vem as últimas consultas que foram realizadas no CPF para a gente ter uma noção aonde que esse CPF, essa pessoa está passando. Está passando em financeira, está passando em bancos, lojas do mesmo segmento que eu. Então, isso aqui, tradicionalmente, a gente sempre indica olhar e, quem sabe, até contatar para ter uma ideia se esse cliente de fato tomou crédito, não tomou crédito, qual é o volume de crédito que ele conseguiu tomar, para saber se ele não está, querendo ou não, direcionando para um momento de golpe, né? Então, é bom ficar antenado nas consultas anteriores. E ali os dados detalhados de registro, se houverem mais registros também. Ok? Também a interrogação que explica para a gente. Acho que é super legal, pelo menos, dar sugestões para vocês nesse momento de hoje. Já que a gente encara esse como um momento de workshop, aqui a gente tem uma sugestão de fluxo para análise de crédito. Na sequência, eu vou apresentar uma segunda sugestão. São exemplos, tá? Então, aqui, trago um cenário onde são quatro momentos, né? Os 3 primeiros momentos que a gente tem aqui é cliente sem restritivo. Então, eu já estou analisando alguém, estou vendo que são 3 clientes sem restritivos. E o quarto, cliente com restrição, no SCPC. O que eu devo fazer na segunda etapa? Bom, lá o último eu já nego, né? Na minha política, se alguém tem restritivo, eu nego. Tá? Bom, na segunda etapa, vou avaliar os 3 clientes que não têm restrição. Primeiro, cliente com score acima de 60, 600, né? Vamos chamar assim, de 0 a 1000 seria 600. Cliente com score entre 20 e 60. Então, vocês veem que eu coloquei aqui, fiz uma analogia às cores também. Verde, né? Vamos seguindo. O amarelo é pare, olhe, né? E o vermelho chama atenção. Cliente com score de crédito abaixo de 20, seria 200, né? Traduzindo de 0 a 1000. Vamos seguindo. Se na minha política eu não libero para clientes com score baixo, mesmo que eles não tenham restrição, eu já nego e justifico. Se eu libero acima de 20, entre 20 e 60, e 60 para cima também, vou seguindo adiante. Posso fazer o quê? Posso fazer uma consulta de renda presumida, que está dentro dos relatórios que a gente entrega também da família SCPC. E aí, se eu fiz para esse cliente número 1 aqui, sem restrição, score superior a 60, e a renda presumida dele veio batendo com aquilo que ele me informou, estabeleço um limite de crédito agressivo mediante a renda dele. Então, para esse cliente que teve uma boa nota, foi muito bem julgado pelo mercado, eu posso sim estabelecer limites até iniciais acima do meu padrão. No cliente número 2, onde o score dele ficou entre 20 e 60, né, não superior a 60, faço uma consulta de renda presumida, vejo as consultas cadastrais dele, essas informações cadastrais dele, e estabeleço lá no final um limite de crédito baixo ou médio mediante a renda e avaliação dos dados cadastrais, para ver se tudo bate, se tudo está fluido, né,
não tem nenhuma desconexão entre o que ele me passou e que eu estou olhando no meu sistema, e não deixei de vender para ele. Apesar da pontuação dele não estar muito alta, eu não deixei de vender. E daí agora eu estou fazendo a conexão direta com o explicado lá atrás. É aumentar o volume de vendas, de uma forma geral eu aumento, porém eu distribuo melhor o volume de venda para cada cliente, o quanto que ele merece. Mais para os que merecem mais, menos para aqueles que não têm a nota tão boa. Vamos para o segundo exemplo. Aqui Diego, só volta naquela tela ali, ó, e fazer um comentário também. Pessoal, essa é uma ilustração muito simples do que pode ser feito em todas as empresas, né? Eu visito muitos associados, nesse momento a gente tem feito também bastante agenda online e já deixo as portas abertas para que a gente faça nesses dois formatos com todas as empresas presentes, que é muito interessante. O Diego participou de algumas agendas conosco também, vi uma empresa aqui, que é a DSI, a qual nós fizemos uma agenda, acredito que faz uns 20 dias, para discutir processo de análise de crédito, discutir consultas, quais relatórios utilizar em cada momento. Esse processo aqui é muito simples. Ele pode ser estruturado numa folha de papel e aplicado a qualquer uma das empresas, né? Que é em que momento que eu não vendo, em que momento que eu, mesmo não tendo restrição, eu opto por não vender, né? E em que momento eu posso incentivar minha força comercial a vender mais para esse cliente. Mas vender mais com base no quê? Com base em informação, não somente em probabilidade de ter inadimplência ou não. Porque um cliente que recebe R$1.000 de salário, ele pode ter uma probabilidade de inadimplência baixíssima para comprar e pagar uma prestação de R$150. Agora, se eu vender uma prestação para ele ou um crédito de R$800, provavelmente ele não vai conseguir me pagar. Então, a gente vai acrescentando informações para que a empresa tome uma decisão com base em dados. Ah, esse cliente ele tem baixo risco, então eu posso vender mais para ele. Mas eu posso vender mais quanto? Se eu não tenho informação de renda. Ou eu solicito essa informação de renda, e se ele for um cliente assalariado ou com algum tipo de remuneração pública, eu consigo fornecer um limite de crédito totalmente atrelado à renda dele. Agora, se for um pequeno empreendedor, se for um autônomo, se for algum profissional que não tenha como comprovar renda. Então, a renda presumida entra como uma luva nesse processo, porque ela vai dar uma visão externa sobre uma provável renda desse cliente e você vai estabelecer limite de crédito em função da renda e do risco, que é o formato que todo o sistema financeiro trabalha. Então, é muito simples o processo, né? Nesse caso aqui, a gente pode fazer isso utilizando somente um relatório. A gente vai apresentar ele mais à frente, né, Diego? Onde eu vou ter restrição, escoragem e renda presumida, né? E com base nessa renda presumida, eu posso estabelecer um limite mais alto ou mais baixo de acordo com o score e com a renda. Perfeito, ótimo raciocínio. Faz a gente pensar que isso daqui é uma mesa de crédito. Para quem não tem a mesa de crédito, né, que a gente pensa, pô, só lojas grandes têm mesa de crédito. Acabou a desculpa, a gente tem uma ferramenta que ela trabalha como mesa de crédito para ti e como o Daniel falou, você pode ter isso escrito bem delimitado na tua política, pode ter isso numa folha de papel ou até mesmo na cultura entranhada da empresa, né? Vamos seguindo adiante aqui, ó. Esse é outro exemplo de fluxo. É um cenário onde alguém vem tomar crédito e a gente vai fazer toda a rota de decisão, se a gente vai vender para ele ou não, tá? Um exemplo simples, onde o tomador de crédito, eu analiso se ele possui restritivos ou não. Eu estou analisando o que com isso? O caráter dele. E aí, se eu vejo que ele possui restritivos, eu reprovo. Um exemplo, tá, pessoal? Daqui a pouco vocês podem não reprovar e passar para uma segunda etapa. Mas nesse caso aqui eu reprovaria. Sigo adiante. Se ele não possui restritivos, qual é a parcela, ou melhor, a parcela dele compromete mais do que 20% da renda mensal do tomador de crédito? Sigo adiante. Vou analisar a capacidade financeira dele. Sim. O que ele está vindo a pedir para mim é mais do que 20% da renda dele, né? Então, ou eu reavalio ou eu reprovo. Se não, se a resposta é não, né, não compromete mais do que 20%, sigo na rota. É possível considerar na operação a renda familiar, né? Ou seja, se há uma mulher, eu avalio também o esposo ou vice-versa, né? Às vezes o filho com um pai.
E aí eu avalio o tal de conglomerado lá dos Cs do crédito, né? Tem caráter, capacidade, conglomerado, as pessoas que estão à volta. Sim, se eu posso envolver mais alguém da família, eu vejo se os envolvidos também possuem restritivos, né? Porque eu não posso só considerar a pessoa que está vindo tomar crédito. Se ele está colocando um terceiro, eu vou avaliar ele também. Então, volto para o C do caráter. E aí, ele possui restritivo? Poxa, então eu reprovo, né? Se o primeiro já tinha, o segundo tem também, o que essa família está querendo vir comprar comigo, né? Então, vamos olhar com um olhar de restrição nesse momento. Vamos segurar a venda. Não só com um olhar comercial, né? Mas se não, se a resposta é não, esse terceiro não tem registro. Então vamos lá, vou tomar o score dele, vou ver qual é o score de crédito dele, dentro da minha mini mesa de crédito, né? Que sou só eu, talvez. E eu vejo o caráter, e analisando isso, eu vejo que, por exemplo, ele tem risco médio, ou alto, ou baixo. Enfim, nesse caso, risco médio. Risco médio, eu posso envolver mais pessoas da minha empresa para ver se eu devo ou não devo vender. Passou por uma pessoa que tinha restritivo, a segunda pessoa não tinha, mas o risco dessa segunda pessoa é médio. E aí, o que eu faço? Envolva mais pessoas dentro da empresa para decidir. Se o risco é alto desse terceiro, posso colocar como reprovar, e se o risco é baixo, já passou, né, finalizou todo o fluxo da política, e aí a decisão é venda com cautela sempre, mas vender. Tá? Mais exemplos, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nesse resultado de um exemplo real de um varejo, onde a gente fez análise e a gente trabalhou através de backtest, né, que nós chamamos, a informação com o uso do score e sem o uso do score. Nesse primeiro sublinhado aí que a gente tem em vermelho, é sem o uso de score, tá? O varejo fez a venda, foi um total de 1.146.000 aprovações, né, em reais, aprovações, ou seja, foi 48% das operações ele teve vendidas, né, 52% foram reprovadas, né. Passado o período de análise, a gente detectou que 29% dessas operações aí que ele liberou, totalizou 484 mil reais, viraram inadimplência. Então, ele não fez o uso do score, aprovou para 48% das operações e teve 29% de inadimplência, praticamente 30%, né, arredondando. Ainda assim, resultado positivo, né, onde está o porquinho ali, 661 mil em resultado positivo. Mas a gente tem que considerar várias outras variantes, né, vamos chamar assim, que ele vai ter que despender tempo, pessoas, dinheiro em cobrança. Né? Algo que se ele conseguisse evitar, ele não precisaria ter esse custo envolvido aí. Indo para o cenário de baixo, né? O mesmo varejista utilizando de análise de score, onde ele vai ter pesos, né, para pessoas e saber se ele vai vender mais ou menos ou não vender. Utilizando no modelo de score, esse mesmo varejista vendeu praticamente o mesmo valor. Vamos olhar para o cifrão ali, 1.146.000 na primeiro estágio e 1.148.000 no segundo. Olha, praticamente em valor não mudou nada. Teve 53% de aprovações. Mas o que implicou, o que mudou depois? A inadimplência dele foi bem menor, 22,5%, né? Representou valores em reais muito menores. E lá no final, resultado positivo, 815.062. Isso representou, na próxima tela a gente consegue ver, 14% a mais de aprovação, com 24,2% a menos de inadimplência. Lá no final, ele teve um resultado positivo de 23,3%. Aumentou 23%, aumentou, né? Não um resultado positivo, ele teve a mais 23,3%. Bom, para quem trabalha com números, sabe que cada 1% implica num baque muito grande no resultado da empresa. Imaginem vocês 23,3%. Então, esse é um exemplo típico e real do uso do score no dia a dia de um varejista. Aqui temos alguns exemplos de associados hoje aí que estão diretamente ligados a nossas entidades que utilizam dessa ferramenta já de 0 a 1.000, né, esse modelo de score Boa Vista, que a gente tem um resultado muito positivo e sempre super atualizado. Acredito que vocês, assim como eu, são clientes de algumas dessas empresas,
temos muitas outras, né? Isso foi assim uma pincelada que a gente pegou e acho que boa parte dessas empresas a gente tem na cidade de Passo Fundo e arredores, né? Acredito eu. Bom, aqui também vamos seguir a linha aí do algo mais despojado, tá? Do nosso workshop. A gente gosta de fazer esses cenários onde vocês entendam e meio que vivam a decisão da análise de crédito. Então aqui a gente tem um rapaz jovem, já de cara a gente olha na foto que é um rapaz jovem, e eu do lado trago o que é, um exemplo do quem é esse rapaz. Ele é um jovem de 25 anos, ali, informações disponibilizadas. Ele é um jovem de 25 anos, solteiro, com uma consulta no nome dele nos últimos 3 meses, né, nos últimos 90 dias, pelo segmento bancário, e não tem nenhuma restrição. O que ele está buscando? Um crediário numa loja de eletrônicos. Ele quer um celular de R$ 4.500 e a condição dele é que ele precisa parcelar em 24 vezes. Esse cenário que eu trouxe, ele é um cenário super comum. Hoje em dia, jovens dão valores exacerbados até, eu diria, para eletrônicos, para celulares, tablets e computadores. E esse valor de R$ 4.500 é super comum para os aparelhos, né, que estão no mercado aí. O que mais que eu tenho do mercado? O que mais que eu tenho, perdão, do jovem, né? Que ele mora numa periferia, é auxiliar de escritório em uma grande empresa. A parcela que ele vai se comprometer a pagar, né, representa cerca de 20% da renda dele comprovada de um salário mínimo. Então foram feitas essas análises pelo crediarista, que somos nós, né? Nós somos o crediarista, estamos avaliando, conseguimos coletar essas informações. Será que já é suficiente para mim saber se eu vendo ou não? Bom, vamos lá, fomos atrás de mais informações. Já completou 1 ano no emprego atual, já descobrimos que ele está estabelecido, né, há 12 meses ou mais. Mora com os pais, né? Então ele mora com os pais que estão empregados e tem renda acima da média da região. Esse aqui é um olhar bem clínico, no sentido de olhar não só para as informações que ele me apresenta, e sim olhar um pouco para o mercado, né? Eu tenho que também estar bem informado, saber qual é a renda média da minha região, para fazer esse tipo de análise, para isso implicar em alguma diferença na hora de eu analisar. Saber quanto que as pessoas ganham, qual é a média da renda, se ela está acima da média, pode ser tratado de forma diferente ou não, né? Então eles, sim, os pais, sim, estão acima da média, ele provavelmente abaixo, né? E não possui outras contas importantes a pagar. Então a gente avaliou as estatísticas de consultas, fez alguns contatos, ligamos lá para o banco, tentamos buscar algum tipo de informação e chegamos a algumas decisões. Estamos indo lá para o final da análise, né? Por último, a gente resolveu fazer uma análise de score. Fizemos a consulta, ou a SPC Rede, ou qualquer uma outra consulta que tenha o score, e identificamos na tela baixíssimo risco de inadimplência. Apesar de ser um jovem, né, com 1 ano de emprego, ter uma renda relativamente baixa para o bem que ele quer adquirir, nós estamos descobrindo um cenário onde está bem positivo. E aí, né, não enrolando muito dentro dessa análise para poder passar para as outras, analisamos caráter, capacidade e conglomerado, né, que são os terceiros ao entorno dele, né, são os parentes, né, que podem impactar em uma segurança caso ele precise de um dinheiro emprestado, algo nesse sentido. Temos como situação futura uma possível adimplência, né? Adimplência é o significado do oposto da inadimplência, né? Então, nesse caso aqui, temos um saldo positivo. Para quem olha de uma forma geral, não analisa todo o contexto, pode achar que, poxa, é ousado demais o que ele está querendo, porque ele ganha, né? Mas para quem olha para o todo, trata ele de forma diferente. Já nesse segundo exemplo, tem o oposto, um contraponto, né? Um rapaz, teoricamente bem sucedido, que está buscando um veículo de médio porte, que é através de um CDC, né, crédito direto ao consumidor, de um total de R$60 mil, e ele está disposto a pagar isso em 36 meses sem entrada. E essa é a condição desse rapaz. O que a gente tem de informações dele? O solicitante tem comprovante como renda bruta, não líquida, né, bruta, no valor de R$20 mil. Deste valor, 30% estão comprometidos com empréstimos com prazo superior a 36 meses. Então, utilizei das consultas, né, e fui atrás das informações e consegui boas informações nesse sentido. E aí eu descobri que ele tem boa parte já do salário dele comprometida. O que eu tenho adicional?
Tem informação que ele consegui descobrir que ele paga a pensão de 2 filhos em idade escolar. E aí sabemos que a pensão ela tem como estabelecido no Brasil 30%, né, do valor do salário. O score de crédito dele deu como alto risco. Já fui direto para a área de score. Não tem como eu fazer uma operação nesse nível de valor, né, que implica esse valor, sem analisar o score de crédito. Deu alto risco. E eu já parei por aí, dentro da minha análise, né? Ou eu vou remodelar, vou colocar terceiros, enfim, ou eu vou, com o caráter e a capacidade, já tenho uma provável situação futura de inadimplência, porque está bem arriscado o comprometimento desse cliente. Certo, pessoal? Então, a história que eu quis trazer com esses dois exemplos é: aparências enganam, né? Então, vamos ficar antenado com essa questão. Não vamos ignorar as etapas mais importantes de uma análise de crédito e não se apegar apenas a aparências. Já falando disso e complementando, a gente sabe que é impossível prever futuro, porém, prever o risco das operações através de um comportamento de consumo é bem mensurável, totalmente mensurável. Eu preciso ter ferramentas corretas, né? Em cada momento da minha análise de crédito, sejam clientes novos, sejam clientes antigos, sejam até clientes inativos que eu queira buscar informações novamente sobre eles, tenho que utilizar a ferramenta certa em cada momento. Então não é uma bola de cristal, né, que é só uma coisa bem lúdica que vai me dizer se eu vendo ou se eu não vendo, e sim as ferramentas adequadas. Alguns modelos de soluções, como o Daniel falou que nós traríamos, eu trago de forma resumida para vocês entenderem. A gente tem como pessoa física hoje o nosso foco a família SCPC, que é o combo de consultas já mostradas desde a cadastral, que só vem dados cadastrais, até as consultas mais elaboradas, que além dos dados cadastrais restritivos, né, de crédito, cheque, protesto, eles buscam o score. Então, em todos os relatórios, a gente tem informação do score. A gente tem, em alguns relatórios, a renda presumida, já apresentada no exemplo. Sugestão de negociação, ou seja, como se fosse um braço de apoio vindo da Boa Vista Serviços SCPC, um dizer na tela se a gente recomenda ou não recomenda a venda com base em todo o histórico de compra desse cliente. E um limite de parcela, vejam que legal, imagina um bloco onde aparece um limite de parcela sugerido para ver se isso confrontado com o que vocês gostariam de vender está batendo, ou está muito acima, ou está muito abaixo. Então, é possível também ter essa informação de limite de parcela sugerida. Aqui, eu consigo traduzir de uma forma mais simples. Depois a gente vai disponibilizar esse material, né, Daniel? Vai chegar em todo mundo, vocês vão ter, resumidamente, o que compõe cada uma das consultas, assim como tabela de preços. Mas, assim, vamos olhar para colunas. Então, na coluna número 1, o SPC Rede, que foi aquela consulta que eu fiz e vocês viram, informações cadastrais, restritivas, né, cheques, tudo mais, com o score e com o protesto estadual. E aí a escadinha vai aumentando com a quantidade de informações à medida que eu vou tendo outras consultas. A SCPC essencial, a mais e a completa, como diz no nome, tendo tudo aquilo que eu mostrei já no slide anterior. Renda, risco, protesto, sugestão de negócio e limite de parcela. Certo? Pessoal, fazendo um comentário aqui, quando a gente olha para essas opções, a primeira impressão que a gente tem é: nossa, tem uma consulta de R$22, né? Olha o percentual que isso dá sobre uma venda. O que a gente tem que pensar? Essas opções de família SCPC, se elas ainda não estiverem disponíveis para as empresas de vocês, por favor, nos solicitem. A Suelen, que está nos acompanhando aqui em loco, pode colocar até o número do WhatsApp do SCPC nos comentários, para que vocês possam solicitar via WhatsApp a liberação, né, desse novo portfólio, né? O que a gente tem que pensar? Primeiro ponto é: que análise de crédito eu quero fazer e qual é o momento que eu estou realizando essa análise de crédito? A gente sempre faz, e o Diego acompanha em algumas ações, a primeira pergunta que eu faço para o empresário é: em que momento você analisa crédito? A segunda pergunta é: qual o teu ticket médio?
E terceira pergunta é: qual é o formato do teu ciclo de venda? Você estabelece um limite e faz uma venda recorrente para esse cliente? Você estabelece uma venda e normalmente ele finaliza todo esse pagamento para depois fazer uma nova compra? Porque isso tudo vai influenciar se a orientação vai ser a gente realizar uma consulta SCPC Rede, essencial, mais ou completo, né? Eu vou trazer um exemplo aqui de uma empresa recém-associada que tem o foco principal da análise em pessoa jurídica, né? Porém, ela também analisa pessoas físicas, uma vez que as negociações são de valores bem altos e quando o cliente é novo, ela faz uma análise completa do CNPJ e faz uma análise completa dos CPFs participantes dessa empresa. Quando a gente fez a primeira agenda, a gente focou basicamente em montar um fluxo de análise de crédito para pessoa jurídica. E falou bem pouco sobre pessoa física. Passou algumas semanas e ela me encaminhou um WhatsApp, né, perguntando: Daniel, eu preciso consultar um CPF participante. Qual a consulta mais completa que você me orienta a fazer? Né? E eu disse: olha, você tem que fazer a essencial. Né? E vocês podem ver na tela que a essencial não é a mais completa. Porém, eu me recordei e analisei até as anotações que eu havia feito na agenda em relação a essa empresa, e para aquele negócio, né, e eu vou dizer o valor do negócio, vocês vão dizer assim, mas a completa não é completa, né? Para um negócio de mais ou menos 300 mil reais, o foco da análise é a pessoa jurídica, o potencial de pagamento é a pessoa jurídica. E para aquele negócio, quando eu olho o sócio, eu tenho que ver qual é a parte restritiva, a parte do score e dar uma espiada na renda presumida desse cliente. Agora, quando eu analiso um CPF e a venda é pro CPF, eu não conheço, o valor é alto, eu tenho pouca informação, ele é um cliente autônomo ou um empresário que não consegue me comprovar renda, aí sim eu preciso ir evoluindo, né? Outro ponto, eu também não necessito fazer consultas completas em todos os momentos, né? Recentemente a gente fez uma mudança no processo de um dos nossos associados e ele passou a utilizar a SCPC Rede, né, em todas as consultas a novos clientes e mantém a consulta do crédito mais cheque em clientes que já possuem cadastro aprovado ou em clientes que estão em processo de compra e vão fazer uma compra adicional, né? Então, o nosso objetivo não é fazer com que o associado consuma consultas mais completas. É que ele tenha acesso a mais informação para tomada de decisão. Então, essa informação em alguns momentos vai estar na rede, em outros momentos vai estar na SCPC essencial, em outros momentos vai estar no mais e em alguns momentos vai estar na completa, né? A consulta completa para este cliente que me pediu qual era a opção mais completa, não agregaria mais custos do que informação, né? Então, sempre que tiverem alguma dúvida, em que momento utilizar essa ou outra opção, nos peçam, né, nos liguem e a gente pode dar essa orientação, né? E como eu disse, a SCPC Rede hoje é o nosso todos aqui são do Rio Grande do Sul, então a gente pode dizer, é o nosso cacetinho, né? É a consulta que a gente tem orientado para todos os clientes, porque ela agrega duas informações adicionais, que é o score e uma informação de protesto. Com essa digitalização que a gente viveu nos últimos meses, a gente viu a utilização do protesto crescer, porque as pessoas começaram a comprar mais de maneira remota e, em alguns momentos, optam pelo boleto. Tá? Então, essa informação de protesto, ela cresceu a relevância deles dentro da análise. E a informação do score cresceu ainda mais, porque eu preciso enxergar muito mais do que eu enxergava antes. Quando eu enxergo só restrição, eu estou vendo só uma foto. Quando eu enxergo restrição com score, eu estou vendo filme, né? Essa foi uma expressão, né, lá em 2009, a primeira vez que eu tive contato com o score, eu não me lembro quem, Diego, que utilizou essa expressão, mas foi aí na cidade de Porto Alegre que eu ouvi isso, né? Quando eu analiso só a consulta restritiva, eu estou vendo a foto desse cliente, a foto desse momento. Quando eu estou vendo o score, eu estou vendo um filme, que é como o comportamento dele no passado e uma prévia em relação ao comportamento futuro deste cliente. Tá bom? Então, me estendi até no comentário aqui, Diego, mas é bom deixar claro. Não, legal. Esqueci de um ponto, tá? Ontem a gente fez uma renegociação aqui com alguns fornecedores e a gente conseguiu reduzir
em 8% o valor da consulta SCPC Rede. Então, até ao mês de julho, a consulta SCPC Rede possuía um investimento de R$ 7,26. Né? A partir de 1º de agosto, né, esta consulta terá um valor de R$ 6,62, então uma redução de 8% em relação ao preço anterior. A gente renegociou e fez uma projeção de aumento de consumo dessa consulta e transferiu totalmente para o associado essa redução que a gente conseguiu. Então, de 7,26 foi para 6,62, tá bom? Legal, ótimas colocações. Bom, eu estava controlando o nosso tempo aqui, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no início, vou usar os 5 minutos que a gente deu de tolerância, eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de tolerância também com a gente, só para concluir com toda a apresentação. É bem legal o que eu vou mostrar para vocês agora, são opções, vocês podem pensar nisso como uma forma criativa para o dia a dia, né? Para ver se encaixa no dia a dia de vocês. São produtos, por exemplo, como o índice de vulnerabilidade, que apresenta de um nível bem baixo até um nível mais alto de análise para um CPF, onde ele demonstre maior vulnerabilidade para um momento, né? Ele vem traduzido através de gráficos. E logo aqui na frente eu quero trazer um cenário de Passo Fundo para vocês. Esse slide aqui, Daniel, acho que até eu contaria com a tua colocação sobre ele, né? A gente fez um levantamento juntos, mas eu acho que é legal tu tomar aí 2 minutinhos só para falar sobre ele, sobre as comparações e como isso está sendo divulgado aí, né, na região, sobre essa vulnerabilidade. Qual é a região e qual é o impacto que implicou a pandemia na vida das pessoas? Como que as pessoas estão se tornando mais vulneráveis, né, a vir a não cumprir com seus pagamentos? Então, se quiser falar 1 minutinho, 2 aí só para a gente também. Não, pode deixar. Pessoal, a gente vai entrar numa aba do nosso workshop que mostra como a gente pode entregar informações além de relatórios para as empresas. Isso a gente faz com muitas empresas, mas eu gostaria que a gente fizesse ainda mais, né? Se dedicasse muito mais a ajudar o nosso associado com esse tipo de dado. Aqui a gente colocou de maneira bem genérica, né? Tem um estudo que a gente consegue realizar em grupos de CPFs, e a gente fez um estudo em nível nacional, estadual, fez um paralelo com Porto Alegre e puxou dados locais para mostrar o quanto a pandemia do coronavírus impactou negativamente na renda dos consumidores. E a gente teve uma surpresa bem interessante, né, que mostrou, né, e a linha azul vocês podem observar, o azul é qual é o percentual de consumidores que não tiveram impacto ou tiveram um baixo impacto nas suas rendas em função da pandemia do coronavírus. A gente tem, na média, o brasileiro ele teve somente 32% das pessoas não tiveram a sua renda afetada, e no Rio Grande do Sul 41%, em Porto Alegre é o menor percentual, 32% das pessoas não tiveram sua renda afetada, e em Passo Fundo 46,41% dos consumidores não tiveram impacto nenhum, segundo o nosso estudo, na sua renda. Né? Claro que aqui eu estou olhando o lado do copo cheio, né, pessoal? Do lado do copo vazio, a gente tem, infelizmente, em nível de Brasil, 65% dos consumidores tiveram impacto negativo na sua renda e em Passo Fundo, 52% dos consumidores tiveram impacto negativo na sua renda. Por que a gente colocou esse dado aqui? Depois tem mais algumas telas adicionais de como a gente pode fazer esse tipo de estudo. Porque a gente tem várias empresas aqui que trabalham com massas significativas de clientes e a gente pode fazer esses tipos de estudo. Ok, eu tenho uma carteira de clientes inativos que compreende hoje 500 clientes. São clientes que em algum momento já compraram na minha empresa, compraram no crédito ou não, depende da visão que vocês quiserem ter em relação a esse cliente. E eu quero fazer um estudo para saber quais desses clientes eu posso investir em prospecção novamente, né, em trazer esses clientes de volta, em reativação, não em prospecção, desculpa, para que esses clientes retornem à minha empresa e possam comprar. Esse é um primeiro recorte que a gente pode entregar para vocês. Olha, desse universo de 500 clientes, X clientes não tiveram a sua renda impactada em função da pandemia do coronavírus. E a gente pode ir evoluindo, né, Diego, para outras variáveis. Então, aqui, nesse momento, esse gráfico ele entra como uma curiosidade. Mas o objetivo principal é dele gerar uma provocação. E os próximos vão seguir na mesma linha, né, Diego? Pode ir tocando aí, eu vou complementar. Não, vou tocar.
Aqui é Passo Fundo, tá, pessoal? Aqui a gente está fazendo uma análise só de Passo Fundo. No anterior, ele estava fazendo paralelo nacional, estadual, Porto Alegre e Passo Fundo. Olha que curioso. A gente pegou toda a população economicamente ativa acima de 18 anos, né, e fez umas fotografias, né, dessas pessoas. Aqui, meramente curioso, que tem um pouquinho mais do sexo feminino. Divisão por idade, então a primeira faixa são pessoas que mais compõem, né, a cidade de Passo Fundo, são pessoas acima de 65 anos, depois há um equilíbrio muito grande entre as demais faixas, só lá no final, lá, a parte de 18 a 20 anos, que é um pouco menor. Divisão por faixa de salarial, então aqui a gente fala de classe social por salários mínimos, né, iniciando lá embaixo de maior que meio salário mínimo até 1, de 1 até 2, de 2 até 3 e assim por diante. Então, para a gente poder entender a análise de toda a população. É muito tranquilo a gente fazer a análise da tua carteira de clientes. Imaginem que se vocês disponibilizam para a gente os CPFs de clientes ativos ou inativos, ou ambos, a gente consegue fazer a mesma fotografia para vocês entenderem qual é o perfil de cliente, quem é que vocês se relacionam, quem é que vocês não estão conseguindo se relacionar, né? E saber, através, nesse caso aqui, de tickets médios, né? Ou melhor, de tickets salariais, né? O quão eu estou explorando da população e o quanto que eu poderia explorar a mais. Falei para vocês 24, a total são 27,7, minha correção aqui, de pessoas que têm o seu CPF ligado a empresas. Então aí, ó, estamos com um índice ainda maior, né? A fotografia trouxe um dado um pouco maior, né? Quase 30% das pessoas têm o CPF relacionado a uma empresa. Em grau de risco, isso aqui é score puro, tá, pessoal? Classe de risco, de toda a população superior a 18 anos, eu tenho essa subdivisão aqui. E como a nomenclatura fica fácil de entender, eu não preciso nem da pontuação. Eu tenho que, aqui na direita, na parte superior, rosada, baixíssimo risco, 28,6% da população é baixíssimo risco. Olha que ótimo se eu conseguir detectar o cara que pisou dentro da minha empresa e eu sei que ele está dentro dessa faixa aqui. Assim como o da direita, baixo risco, que também é muito bom, e mais 27,7%. Somamos esses dois públicos, mais do que 50% da população é uma ótima fatia para mim trabalhar. Tanto eu posso fazer essa análise quando a pessoa está dentro da minha empresa, né, veio procurar crédito, quanto eu consigo, inclusive, fazer uma prospecção de clientes, selecionando os de baixo e baixíssimo risco. Né? Então, são pessoas que vocês não conhecem e que vocês querem atrair para dentro da loja. Assim como vocês não querem atrair os de alto e altíssimo risco aqui embaixo. Aí a gente retira essas fatias, né, da prospecção de vocês. Isso é muito utilizado no mercado hoje por várias empresas de pequeno, médio e grande porte. Né? Eu também fiz a fotografia do índice de inadimplência, então 30% da população superior a 18 anos tem pelo menos um restritivo em seu nome hoje. Né? Então imaginem aqueles que não estão negativados, porque dentro das empresas elas resolveram não fazer a negativação. Algumas empresas, por falta de informação, não negativaram no período da pandemia, achando que não podia, quando bem pelo contrário. A gente tem o lado solidário, né? Mas o empresário, além da solidariedade, ele tem que ter o lado onde ele pensa nele, nos seus funcionários, né? E nos seus de uma forma geral. Então, não negativar acaba impactando com certeza numa porta aberta para essa pessoa que já está devendo para a minha empresa poder comprar em outras empresas, né? Então, olha esse número que expressivo que ele é. 30% da população tem pelo menos um registro já negativado no seu nome hoje na nossa base de dados. Já se encaminhando para o final aqui, pessoal, estou dando uma tocadinha só para a gente não extrapolar mesmo. Pessoal, a gente tem possibilidade de propensão ao consumo de crédito. Então, eu consigo também, na hora de fazer uma prospecção de clientes, fazer todos esses filtros que eu já mostrei e ver quem são as pessoas mais prováveis, né, para uma compra, porque elas têm o hábito de efetuar a compra e com baixo risco. Eu consigo fazer esse cruzamento. Então, aqui seria o cruzamento. Ó. Dentro de um cenário onde na coluna eu consigo ver os de baixa propensão até alta propensão à compra,
eu vejo os que têm maior ou menor risco de inadimplência. E aqui, também no efeito sinaleira, eu seleciono em verde o melhor público, os de baixíssimo risco e de baixo risco de inadimplência, com os de média, alta e altíssima propensão à compra. Eu consigo selecionar esse público e entregar para vocês, por exemplo, da carteira de clientes inativos, ou até mesmo de clientes que vocês não adquiriram ainda e que vocês querem estabelecer um perfil para busca, né? Pessoal, aqui entra um item, né? O Diego comentou, pode ser clientes inativos, né? Ou pegar clientes que se relacionaram com uma empresa lá em 2017, 2018, 2019 e em 2020 não voltaram. Posso fazer esse estudo, né? E também posso buscar dentro da minha carteira clientes que não se relacionaram comigo ainda em crédito, né? Nós coletamos os CPFs de uma grande parcela dos nossos clientes em várias empresas em função da nota fiscal gaúcha, né? Isso é facilmente extraído dentro de todos os sistemas, né? E a gente consegue fazer essa análise. São clientes que se relacionaram com as empresas de vocês, porém não com crédito. De uma maneira um pouco mais rápida. Daqui a pouco pagaram no dinheiro ou no cartão, né? E podem voltar a consumir após uma oferta de crédito. Tá? Então, isso a gente pode fazer em vários momentos e o Diego vai apresentar aí qual seria uma proposta de investimento, né? Claro que aqui a gente está colocando 2 cruzamentos com alta tecnologia, né, Diego? A gente pode fazer cruzamentos mais simples ou com menos informação, né? E isso tudo, a análise, a geração desses percentuais, desses relatórios, é totalmente gratuito, né? O associado ele só vai realizar algum investimento se, neste exemplo aqui, ele optasse por investir em 1.100 CPFs, né? Com alta e altíssima propensão ao consumo. Então, são clientes que estão com alta probabilidade de comprar no momento, né? Não é de repente vão comprar, é com alta probabilidade de comprar, né? E com baixo e baixíssimo risco. Esse cliente ele precisaria passar por uma análise de crédito? Se fosse dentro da mesma semana da geração do relatório, muito provavelmente não, né, Diego? Agora, faz 15 dias que eu gerei esse relatório, agora apareceu o cliente. É interessante você, pelo menos, fazer uma consulta restritiva para validar se entre a geração do relatório e a vinda desse cliente na tua empresa, se não aconteceu nada errado, né? É isso aí. No cenário que a gente vive, está sendo muito bem procurado isso, porque as empresas estão com dificuldades, né, de atrair clientes, então é uma ótima forma e mais segura, né? E bem, indo para o finalmente mesmo agora, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu trago algumas dicas só para a gente fechar, né, o nosso evento. Claro, a gente está disposto a conversar um pouco mais com quem se interessar, mas são dicas só para a gente não esquecer, como se fosse dicas que tem que estar com a gente todos os dias. Defina uma política de crédito, caso você já não tenha ela, né, ou reavalie, considere score nas diversas etapas, desde a concessão, a reativação de clientes e reanálises, né? Estabeleça limite de crédito de acordo com o score. A gente falou bastante disso, mais para os que merecem mais, menos para aqueles que não merecem tanto, né? Faça o monitoramento de todas as regras, né? Verifique de tempo em tempo se elas estão sendo cumpridas, converse com seus colaboradores, né? E vejam se isso está bem, de uma forma bem clara para todo mundo. Tenha o entendimento e o conhecimento do perfil do cliente de vocês para saber se não está sendo entregue, deixado de explorar uma fatia dessa possibilidade de clientes, né? A gente está entregando isso para a concorrência. Aprimore o processo de cadastro do cliente de vocês. Todos os dados cadastrais são importantes, sim, não agilizar uma venda pulando as etapas cadastrais. É super importante a gente ter isso aqui como uma forma que vai trazer, de um jeito ou de outro, vai trazer um benefício para a gente. Então, dados cadastrais são extremamente importantes, tanto na hora de concessão quanto depois na hora de cobrar o cliente, né? Olhe para a carteira dos inativos da empresa. Afinal de contas, se ele já se relacionou contigo, no mínimo dos mínimos, se você fizer um contato com um cliente inativo, você vai descobrir, se não conseguir vender para ele novamente, vai conseguir descobrir o porquê que ele deixou de se relacionar contigo. Então, isso aí vai servir, no mínimo, como uma pesquisa de satisfação, para você ver se não tem que melhorar os seus processos, né? E libere crédito com consciência. A gente está usando muito essa palavra consciência hoje em dia. Equilibre mais, menos crédito de acordo com cada perfil de clientes.
Pessoal, a gente extrapolou um pouquinho os 5 minutos. Agora eu vou deixar para o Daniel fechar. Da minha parte, eu sei que eu me empolgo, eu gosto de falar e são 18 anos, né, falando sobre isso, mas a gente se sente super confortável e confiante quando um produto que a gente vende, a gente também compraria. Então, agradeço aí a presença de todos. Fico à disposição. Daniel, faça o fechamento aí. Obrigado por mais esse momento, né? E estamos à disposição para responder as perguntas. Diego, obrigado. Já vou, vamos dizer assim, te agradecer te lançando uma pergunta aí. A Camille está perguntando aqui, compras no cartão de crédito contam na pontuação do score? Bom, a compra no cartão a gente não tem acesso, assim como a movimentação bancária dos clientes, né? São todos dados sigilosos e a gente não consegue entrar dentro da operação e obter isso. Mas adianto, Camille, que é o seguinte, a gente tem todas as empresas e bancos utilizando o nosso birô de crédito. De tempo em tempo, as empresas elas fazem uma reconsulta do cliente. E muitas vezes essa reconsulta ela vem até com caráter de liberar mais crédito. Então, esporadicamente, você vai ser consultado pela sua bandeira de cartão, né, pela sua adquirente, para saber se você está cumprindo, honrando com seus compromissos com outros clientes, porque se com a bandeira está tudo ok, teoricamente o teu limite nunca vai ser alterado, não vai ser bloqueado, não vai ter nenhum problema. Então, você é consultado periodicamente pelas empresas de cartão de crédito. Não a cada operação, porque isso quem faz é o próprio cartão de crédito com o seu sistema próprio, né? Mas eu acho, né, Diego, até desculpa, eu acho que a gente pode responder também dizendo que todos os emissores de cartão, que na grande maioria são bancos, né, ou grandes varejistas, eles já estão transacionando e trocando informações com os birôs no que esteja cadastro positivo. Tá? Dentro do cadastro positivo, eu não vou conseguir ver o que o consumidor comprou no cartão, mas eu consigo, vai ser uma informação presente no cadastro positivo, o meu comportamento de pagamento desta fatura de cartão. Né? Esse vai ser um objeto, nós já temos soluções de cadastro positivo sendo testadas na prática por algumas empresas, e a gente deve realizar, né, Diego, aí entre 30 e 60 dias, um evento provavelmente online ainda, né, de lançamento desse novo portfólio de produtos já com informações de cadastro positivo. Né? Inclusive, escoragens específicas com acesso ao cadastro positivo. Que aí sim vai ser analisado não só a movimentação e o histórico de consulta e de restrição, mas também a movimentação em relação a cada pagamento que o consumidor realiza. Desde a conta da água, da luz, do cartão de crédito, do financiamento habitacional e de outras contas que já estiverem no cadastro positivo. O cadastro positivo, infelizmente, ele está andando a passos lentos, né, Diego, do ponto de vista de agregar novas empresas, né? Porém, eu acredito que no máximo em 60 dias a gente já vai poder realizar um evento de lançamento dessas novas soluções. Já adianto, né, pessoal, que essas soluções elas exigem um investimento um pouco maior para acesso, né? Vão exigir um investimento um pouco maior para acesso. Porém, os testes que a gente tem feito, eu tenho achado muito interessante para empresas que estabelecem limite de crédito, que estabelecem uma relação de médio a longo prazo com esse cliente. Então, a gente já tem interessados, por exemplo, no segmento de imobiliárias. Eu não me recordo aqui se alguém colocou, se temos alguma imobiliária presente, né? Mas uma imobiliária, quando faz uma análise, ela faz uma análise do locatário e dos avalistas por um longo prazo, às vezes por décadas. Então, é interessante fazer uma excelente análise de crédito. Então, compensa fazer um investimento um pouco maior. Tá? Quando a gente já tiver esse produto validado, testado em grandes clientes, e o próprio design de apresentação dele finalizado, com certeza a gente vai fazer um evento muito parecido com esse que a gente está fazendo hoje, porém 100% de lançamento, né, para apresentar essas soluções. Tá? Camille, não sei se a gente respondeu a tua pergunta, se faltou algo, pode... ok. No mais, né, fico à disposição, como o Diego comentou, a gente acaba falando demais, o Diego fala demais e eu falo demais também, então acabei interrompendo em vários momentos. Peço desculpas se a gente realizou algum tipo de alteração na agenda de cada um de vocês.
Me coloco à disposição juntamente com o Diego para a gente permanecer aqui, caso alguém queira fazer alguma pergunta, daí pode até abrir o microfone, câmera e fazer essa pergunta, e a gente conversar a respeito disso e não trocar somente mensagens, né? Mas, no mais, agradeço a presença de todos. Vejo aqui algumas empresas conhecidas, né? Já falei da DSI, a própria Camille, né? Da Guaracar, o Matias Graziotin, do Grupo Graziotin, né? Outras empresas, peço desculpas pelo nome, não fiz a ligação com a empresa, né? Mas agradeço a presença de todos. A gente vai encaminhar esse material por e-mail para todos, essas telas que o Diego apresentou. A Suelen já colocou ali o número do SCPC, esse 3311-5511, é o número tradicional do SCPC, ele pode ser tanto utilizado para contato ao telefone, quanto para envio de WhatsApp. A partir desta semana, a gente lançou também esse canal de comunicação direto com um associado. Utilizem, né, a Suelen que está aqui, liga a câmera e dá um tchauzinho para o pessoal aí, Suelen, né, pode auxiliar vocês em loco, indo até as empresas, apresentando essas soluções, conversando sobre análise de crédito. Como eu usei de exemplo lá no início, não existe uma receita de bolo pronta em análise de crédito. Cada empresa é uma empresa e a gente tem condição de ajudar cada uma de vocês. Uma maneira que vocês tenham acesso à informação que vocês necessitam e também realizando uma contrapartida de custo, custo e relação de benefício dessa informação. Tá bom? Agradeço a todos, agradeço ao Diego, novamente, é o terceiro evento que a gente faz esse ano, né, Diego? Provavelmente a gente vai fazer mais 2 eventos até o final do ano, né, com o Diego também, e a ideia é a gente sempre transformar isso em algo interativo, prático, que não fique maçante e que seja utilizável a partir do momento que você finalizar esse evento aqui, você já pode transformar a realidade da tua empresa. Tá bom? Muito obrigado, Diego, obrigado a todos. E se alguém quiser fazer alguma pergunta a partir de agora, já pode abrir o microfone, se não, agradeço a presença de todos.